Vamos pensar no seguinte, agora que essa política de aliança está feita, agora que nós já entendemos a paz armada, já entendemos como todo esse processo da guerra está acontecendo, nós temos que perceber agora como ela vai começar, qual vai ser o estopim para a guerra acontecer. E o estopim para a guerra, como alguns de vocês já devem ter ouvido falar, é a morte, prestem bem atenção nisso, ponto importante, é a morte do arquiduque do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. E aí vamos entender bem como foi o processo da morte desse cara, né? O arquiduque do Império Austro-Húngaro, ele seria o sucessor do trono do imperador, seria o próximo imperador, provavelmente dessa região, desse Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro, como nós já sabemos, ele é aliado dos alemães no seu pangermanismo. E esse império controlava um território, que é o território da Bósnia. Só que existe um grande problema. Qual é o problema? A Bósnia, ela é um território de origem eslava. Então, o povo da Bósnia, em grande parte, é um povo eslavo da Península Balcânica. Isso pode ser chamado também de questão balcânica, de problemática balcânica, pode parecer de vários jeitos. O povo da Bósnia é um povo eslavo. Se é um povo eslavo, como a gente pode imaginar, é um povo aliado ao Império aliada à Sérvia e controlado pelo Império Austro-Húngaro. Os bosniaques, como a gente pode chamar, a galera que é da Bósnia, é aliada à Sérvia porque os dois são eslavos, porém a Bósnia não era independente. A Bósnia era controlada pelo Império Austro-Húngaro. O que acontece? Em 1914, o arquiduque do Império Austro-Húngaro, ou seja, muito odiado pelo povo da Bósnia e também pelos sérvios, faz um desfile, um passeio, na verdade, em carro aberto por Sarajevo, que era a capital da Bósnia, e é atingido em um tiro por um jovem de um grupo fundamentalista, um grupo, entre aspas, terrorista eslavo, chamado Mão Negra. Esse jovem, chamado Gravilo Príncipe, acerta o tiro no arquiduque Francisco Ferdinando e mata esse grande líder do Império Austríaco. Então agora vamos ao que nós chamamos de efeito dominó. O que vai acontecer? Como na prática o arquiduque Francisco Ferdinando é morto na Bósnia por um líder, um jovem fundamentalista sérvio, o Império Austríaco declara guerra aos sérvios. Então, cara, aqui começa o efeito dominó até nós chegarmos, de fato, na Primeira Guerra Mundial. Então, vamos ao desenho do conflito até então. Vai começar com, de um lado, o Império Austríaco declarando guerra à Sérvia. Só que, como nós sabemos, o grande aliado da Sérvia é a Rússia. E o grande aliado dos austríacos é a Alemanha. E aí é só a gente fazer uma conta rápida, né? Pela questão da política de alianças, basicamente todos esses países agora entram no conflito. Todos os aliados da Alemanha e todos os aliados da Rússia passam a embarcar no conflito também, e assim vai ser extremamente necessário a lembrança daquela política de alianças para a gente entender o contexto da guerra. Porque vamos lembrar, a tríplice aliança aqui do lado alemão, junto com o Império Austro-Húngaro, cabe pontuar aqui também a Itália. E se do outro lado está a Rússia, se do outro lado está a Sérvia e desse lado aqui está a Alemanha, vamos acrescentar aqui também os outros dois inimigos da Alemanha, né? A Inglaterra e também a França. E assim está desenhado o conflito, assim está desenhado o início da Primeira Guerra Mundial. Lógico, todos esses países não vão declarar guerra uns aos outros no mesmo momento, né? É um efeito dominó, porque a cada declaração de guerra, isso vai gerando consequências e mais consequências, até que no ano de 1914, ao fim do ano de 1914 e começo de 15, todas essas nações embarcam no conflito. Então, cara, até agora o que eu quero saber se vocês entenderam, se vocês sacaram bem qual é o início do conflito. Até porque, sendo bem sincero, vou contar um negócio pra vocês. Na prática, cara, eu vou até dar uma licencinha aqui, ó, pra vocês já tirarem um print.
tá? Na prática, o tema mais cobrado em relação à Primeira Guerra Mundial não é nem a Primeira Guerra Mundial em si, mas é o início do conflito, os motivos do conflito e as suas consequências. Saibam que quando a gente fala de Primeira Guerra e Segunda Guerra, a maior parte das questões cobram isso, cobram seus antecedentes e as suas consequências. Conseguiram tirar print da tela aí? Conseguiram? Quem tinha pedido? Acho que era Ana Beatriz. Deu boa? Espero que sim. Qualquer coisa, dê um grito, tá?